dominar. E se você não tiver isso, você não vai conseguir fazer algo importante, que é o desvio padrão. O que é desvio padrão? É algo que ninguém faz. Então, vocês me perdoem, mas na cabeça do ignorante, nada mais, nada menos, não tem apenas esperança que tudo vai dar errado. O ignorante não vai ser empreendedor nunca. Ele tem que ter algumas características básicas e fundamentais para isso se torne realidade. Então, claro, num período de crise, as pessoas vão criar empreendedorismo. Agora talvez seja a hora de fortificar o empreendedor, né? O seu conhecimento, se preparar, porque depois da crise vem a oportunidade. E quando está na oportunidade, a gente sabe que vai vir uma crise. Então está na hora, talvez não só de empreender, mas talvez empreender a atividade mental desse empreendedor, onde ele vai ter conhecimento de alta qualidade. Quando tiver a oportunidade, ele está preparado. Nessa linha, né, com toda a sua experiência, Marcelo, como que você vê alguns dos maiores erros que as pessoas têm quando elas querem empreender? Pois então, eu vou contra a maré, porque um dos maiores erros é fazer o que gosta. Isso é uma coisa terrível. As pessoas dizem, você tem que fazer o que ama, que tudo vai dar certo. Isso é uma baita de uma mentira. Você tem que fazer aquilo que o mercado quer, aquilo que o mercado deseja, aquilo que o mercado necessita. A partir do momento que você efetivamente consegue descobrir isso, uma oportunidade no mercado, aí você ganha dinheiro. Quando você ganha dinheiro, aí você pode brincar e fazer o que gosta. E quem sabe o que você gosta também dá dinheiro lá na frente. Mas esse é o maior erro, na minha opinião. A pessoa largar de trabalhar, abrir a mão do bom emprego, largar a mão talvez até do outro empreendimento, fazer o que ama. E ninguém é obrigado a gostar do que você gosta. Né? Se só você gosta do que você quer empreender, você vai vender para ninguém, ou seja, você vai quebrar a cara. Isso é padrão. 99% dos palestrantes falam, não, você tem que fazer o que ama que vai dar certo. Mentira, não vai dar certo, vai dar errado. E você acha que ao longo do tempo a sociedade brasileira percebe essas características quanto ao desafio de empreender de uma forma correta ou acaba pagando preço lá na frente? Olha, as 100 maiores empresas do mundo não começaram com pesquisa de mercado e nem planejamento estratégico. Elas começaram porque um empreendedor teve boa vontade de tirar a bunda da cadeira e ficar 10 mil horas trabalhando no ramo, investiu 10 mil horas de conhecimento e a genética, se não era a favor, ele lutou contra para ele mesmo assim ter o sucesso dele. E o que acontece hoje? Isso demanda esforço. Então o cara quer empreender achando que tudo vai ser muito fácil. Ele não quer esforço, ele quer rapidez. Então nós temos uma sociedade de 21 a 28 anos de idade. Eu vou dividir em duas grandes áreas. Metade das pessoas de 21 a 28 anos de idade entendem que para ter sucesso tem que ter esforço, tem que ter conhecimento, tem que buscar o desvio padrão, totalmente diferente da realidade. Esse vai ser um empreendedor tão poderoso que eu vou ser funcionário dele. Não quero dúvida, eu vou ser muito fraco perto dessa vida. Em compensação, tem uma outra parte da juventude de 21 a 28 anos de idade que é vagabunda, preguiçosa, não quer fazer nada, fica por cima do pai, trabalha um mês numa empresa, não gostou porque não é aquilo que eu gosto, né? Eu quero fazer o que eu gosto, vai ter 50 anos de idade, feliz e pobre, né? Então, qual é o futuro dessa turma? Infelizmente, uma geração perdida. E qual seria a estratégia para sair desse campo perigoso, então? Você sabe que a crise é uma boa de uma estratégia, porque quando a crise aparece, a pessoa acorda para a vida, porque quando falta dinheiro em casa, quando a pessoa tem dificuldade, aí ela se mexe. Então talvez seja o momento do brasileiro aprender a realmente se mexer e não ficar acomodado recebendo esmola do sistema. E quando ele fica recebendo esmola do sistema, ele está acomodado, ele está satisfeito. Quando está satisfeito, ele não gera insatisfação para buscar algo melhor e fica satisfeito com o pouco que tem. A palestra de hoje é focada para o público jovem, né? Existe uma idade para empreender ou quanto mais jovem começar melhor? A única idade que eu sugiro para você não empreender é antes dos 14 anos de idade, porque você precisa ter a tua infância, a tua juventude, a tua adolescência bem estipulada no teu cérebro. Depois dos 14, o que se puder adiantar, melhor para você, muito melhor para você. Claro que você vai empreender com 30 anos, vai dar certo? Pode dar certo. Com 40 vai ser mais difícil, mas pode dar certo? Pode dar certo. Com 50 vai ser bem mais difícil ainda, mas pode dar certo? Pode. Mas quanto você antecipar mais essa experiência profissional, melhor. O senhor comentou que o empreendedor tem uma personalidade, né? É possível mudar essa personalidade? É possível. Por exemplo, existe um gene chamado RS4950, que é o gene da liderança. Se você tiver uma composição química chamada adenina, provavelmente você tem uma predisposição a ser líder, a ser empreendedor, a estar na frente das pessoas. Se você nasceu guanina, essa tendência é você seguir as pessoas, ou seja, você vai se tornar muito mais confortável em ser um funcionário seguindo um líder, ok? Mas assim é a vida, graças a Deus. Se nós tivéssemos só líderes, nós estávamos ferrados, né? Se tivéssemos só liderados, nós estávamos ferrados. Porém, muitas pessoas que nascem com guanina querem ser líderes. Mas existe um negócio mágico, a influência do ambiente frente ao RNA que produz a proteína
Se ela tiver uma influência acima do padrão, ou seja, mais de 10 mil, 20 mil horas falando tem que ser líder, tem que ser líder, tem que ser líder, o DNA ele não manda mais. Mesmo que o DNA fala, você tem que ser peão, você tem que ser peão, quem manda é o ambiente. E ele pode emitir lá o DNA ao ponto das proteínas a serem produzidas não serem mais o guanina, mas sim o adenina de liderança. Ou seja, ninguém nasceu marcado a nada, você é dono da sua própria vida. Uhum. Professor, já que estamos falando em conceitos, né, a sociedade tem passado aí por um turbilhão de conceitos. Hoje se pensa de um modo, amanhã ou daqui a 2 minutos já se joga um novo conceito na rede, digamos assim, e assim vai uma onda. Como é que o empreendedor está conciliando isso com o seu público, com o seu cliente, numa sociedade tão líquida, né? Eu tenho uma frase que eu acho linda aqui, ó. O que você é fala tão alto que eu não consigo escutar nada do que você fala. É simples. Veja quem fala o conceito e veja o que a pessoa é. Se a pessoa não tem nada e fala, alguma coisa está de errado. A partir do momento que a pessoa fala, que dá um conceito e a pessoa ela tem background, ela tem histórico, ela tem vivência, aí você escuta as pessoas certas. Eu acho que é o melhor filtro do mundo hoje para você ter uma fonte de referência de qualidade. Uhum. Como que você define um perfil ideal para um empreendedor? Pois então, o perfil ideal é, primeiro de tudo, ter uma experiência de mercado. Por mais que você não goste, você vai ter que ter 10 mil horas de experiência em alguma área. Então, vai trabalhar com o teu pai? Não gosta, mas tem que trabalhar. Essas 10 mil horas, apesar de você não gostar de trabalhar com o teu pai, são experiências ali gerenciais que vai levar para a tua vida. E que lá na frente vai ser fundamental para fazer aquilo que você gosta, mas tem que gerenciar. Então, você aprende a gerenciar. Você não pode abrir mão de fazer uma graduação, não pode abrir mão de fazer uma pós-graduação, quanto mais um mestrado e doutorado. Tem que estudar cada vez mais, porque a teoria é a base da prática, né? Então, às vezes você sabe a prática, mas falta a teoria, ou a teoria falta a prática. Então, tem que estudar. O que a gente vê no mercado digital hoje, marketing digital, ações de startups, é que você consegue, através de uma ação muito rápida, ganhar dinheiro muito rápido, sem a necessidade de um conhecimento mais eficaz. Só que isso também é tão rápido que chega o momento que a escala se torna inelástica, o mercado acaba e aquilo que você foi atrás, ela seca. Aí quando o mundo te exigir a tua base, a tua estrutura, você não tem ideia. Então, quando você tem uma estrutura, hoje eu falo, se você fizer mestrado, no mínimo você ganha 5, 10 mil reais por mês, porque toda instituição precisa de um professor. Então, qual a melhor previdência privada? Colocar 100 reais na previdência privada ou colocar 1.000 reais no curso de mestrado? É uma pergunta tão simples e as pessoas não têm noção. Elas nem sabem se o banco que vai estar guardando dinheiro daqui a 30 anos vai poder pagar para ela, mas o teu conhecimento ninguém tira de você. Uhum. E esse conceito de ideia que há tempos dias falando, tem que se valorizar as ideias e as ideias mudam o mundo e coisa. Isso aí está ficando para trás ou ainda é, por exemplo, aí uma grande esperança do empreendedorismo? Então, olha só, a ideia nada mais é nada menos que um conjunto de memes que tem no teu cérebro. Então, a partir do momento que você adquire vários memes é uma unidade de informação no teu cérebro. Nos 10, 15, 20 anos de experiência, chega uma hora que esses memes eles entram em conflito e geram uma ideia. Então, se esses memes que você inseriu, elas têm qualidade de input, de entrada de dados, a tua ideia vai ser fantástica. Se uma pessoa, durante a vida dela, ela tiver uma entrada de memes que é uma porcaria, é muito ruim, o ambiente que ela vive é muito chato, gente ignorante, pobreza, desgraçada, qual a ideia que essa pessoa vai ter? Lembre, da cabeça do ignorante, nada além de esperança é que vai ter lá dentro, porque ideia boa não vai ter. Já viu alguém ter ignorante ter ideia? Ideia pode ter, mas não presta para nada. Então, quer dizer, o empreendedorismo já está passando por um mapeamento, digamos, genético para se ter resultado. O empreendedorismo é neurociência pura, é biologia pura. Eu estudei há 100